Essa será uma aula sobre o mal, sobre o diabo, sobre o inconsciente, não como fantasmas, mas como forças reais que atuam dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você. Hoje eu quero te mostrar por que a psicanálise e a espiritualidade dizem, cada um à sua maneira, que o mal não mora lá fora. Ele mora nos cômodos escuros da nossa própria casa interior. Algum tempo atrás, um paciente me disse o seguinte: David, quando tudo começa a dar certo em minha vida, eu faço algo para estragar. Parece que tem algo dentro de mim me puxando de volta para trás, querendo fazer tudo dar errado. Isso é psicológico ou é um fenômeno espiritual? É exatamente nessa fronteira delicada, profunda e às vezes até assustadora que nós vamos entrar na aula de hoje. Essa será uma aula sobre o mal, sobre o diabo, sobre o inconsciente, não como fantasmas, mas como forças reais que atuam dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você. Para começarmos a entrar nesse tema, que é complexo, profundo e às vezes até um pouco abstrato, eu quero te convidar a imaginar uma coisa bem simples. Imagine que seu mundo interior, a sua vida psicológica, emocional e espiritual, é como se fosse uma casa. Isso mesmo, uma casa. Como toda casa, ela tem cômodos iluminados e outros cômodos que são escuros. Os cômodos iluminados são aqueles espaços dentro de você onde de alguma forma você já permitiu que Deus estivesse presente, onde a luz entrou, onde você se sente mais consciente, mais íntegro, mais verdadeiro. Mas também existe dentro dessa casa outros cômodos. Cômodos que, por vários motivos, por dor, medo, trauma, vergonha e até negação, você ainda não conseguiu abrir. E é justamente nesses cômodos que você mantém trancado que o mal, seja ele espiritual ou psicológico, trabalha. E ele sussurra de dentro dos cômodos escuros da sua alma. Eu quero que você guarde essa imagem, guarde essa metáfora, porque ela vai nos ajudar muito ao longo de toda a nossa aula. Sempre que eu falar de sombra, de tentação, de inconsciente, eu estou falando desse cômodos internos, uns iluminados e outros ainda não. Agora que vocês já estão com essa imagem da casa interior em mente, vamos dar um passo a mais. Se eu te perguntar assim, de forma bem direta, quando a tradição espiritual fala do mal, do que ela está falando? Eu imagino que é comum vir logo na sua mente algo meio caricato, não é mesmo? Um ser vermelho, chifrudo, com um tridente na mão, mas a Bíblia, os santos, a tradição espiritual séria não fala do mal desse jeito infantilizado. Quando a Escritura fala do mal, ela está falando de uma força desorganizadora, de uma voz que distorce, de uma presença que seduz e acusa ao mesmo tempo. No livro de Gênesis, por exemplo, o mal aparece como uma serpente que sussurra. No deserto, como uma voz que apresenta atalhos para Jesus. No livro de Jó, como aquele que acusa. Percebe como não é só uma figura externa, é sempre uma voz que dialoga com o interior humano. E os santos também vão nessa direção. Santo Agostinho vai dizer que o mal é uma desordem do amor. É quando eu passo a amar coisas menores como se fossem absolutas. Santo Tomás vai dizer que o mal é falta de luz, é uma privação. Se você apaga a luz, a sombra não precisa ser convidada para entrar, ela simplesmente aparece. E é justamente por isso que a metáfora da casa nos ajuda tanto. Aonde a luz não chega, a confusão entra. Então guarde uma coisa, quando a espiritualidade fala de mal, ela não está falando só de um ser lá fora, mas de uma dinâmica que age dentro de nós, de uma voz que encontra eco nesses cômodos escuros que a gente acabou de descrever. Agora que entendemos como a espiritualidade enxerga o mal, vamos olhar ela a partir de uma outra perspectiva, a da psicanálise. E aqui é importante deixar algo claro antes de tudo. A psicanálise não fala do mal como uma figura, ela não utiliza linguagem religiosa, mas ela fala de forças internas que operam exatamente nesses mesmos cômodos escuros que descrevemos lá no início. Freud, por exemplo, vai dizer que existe dentro de cada um de nós tendências silenciosas a repetir o que nos machuca. Ele chamou isso de pulsão de morte. É aquele movimento interno que faz a pessoa pensar: eu sei que isso me destrói, mas por algum motivo eu volto a fazer. É como se tivesse um ímã nos puxando novamente para a dor que a gente já conhece. Lacan vai dar um passo além e mostrar que às vezes a gente não só volta para o sofrimento, como a gente goza dele. Tem uma espécie de prazer estranho em repetir o que nos faz mal. E é aqui que a metáfora da casa fica ainda mais clara. Esses movimentos internos não surgem do nada. Eles falam dos cômodos escuros, das partes de nós que a gente evita olhar, do que fica escondido, guardado e abafado. E é por isso que muitas vezes, quando você tenta mudar de vida, algo lá dentro te puxa de volta. Não é só falta de força de vontade, não é só fraqueza. É uma dinâmica interna profunda,
como se uma voz dissesse: volta para onde dói, porque isso você já conhece. E perceba como isso conversa com o que a espiritualidade diz. A tentação seduz, e a psicanálise mostra que o sofrimento repetido também seduz. A linguagem muda, mas a experiência humana é a mesma, uma força interna que te puxa para longe da luz, para longe dos cômodos iluminados, e te mantém dentro dos mesmos quartos fechados. Quando falamos desses cômodos escuros da casa interior, tem uma coisa muito importante que acontece neles, e eu quero que vocês entendam isso com calma. Toda parte de nós que fica sem luz, fica também sem ordenação. E tudo que não está ordenado começa a gerar algum tipo de barulho, algum tipo de ruído. Esse barulho aparece de várias formas: confusão, dúvida, inquietação, aquela sensação de que você não está bem, mas também não sabe exatamente o porquê. Com o tempo, esse barulho começa a se transformar numa espécie de tensão interna. E essa tensão, se não olhada, se não iluminada, acaba se transformando em palavras. E é aí que nasce a voz interna. Não é uma voz criada de fora. Ela nasce do próprio conteúdo que ficou preso lá no escuro de você. É como se o que estava guardado demais começasse a falar. E essa fala interna, na maioria das vezes, não é uma fala gentil. Ela não acolhe, ela não educa, ela não orienta. Ela acusa. É dessa dinâmica que a espiritualidade fala quando menciona o acusador ou o demônio. É dessa mesma dinâmica que a psicanálise fala quando descreve o super-eu. Essa instância interna que critica, cobra e humilha o próprio sujeito. Então perceberam a sequência? Porque isso é fundamental para o entendimento da aula. Primeiro existe o cômodo escuro. O cômodo escuro gera barulho interno. O barulho vira a tensão vira palavras e essas palavras viram acusações. Ou seja, a voz acusadora ou o demônio nasce exatamente no lugar onde a luz não entrou. É um produto da sombra não trabalhada, da parte que a gente não quis olhar, daquilo que ficou guardado, escondido, abafado. E quanto mais esse cômodo permanecer fechado, mais essa voz cresce, mais ela se fortalece, mais ela fala alto dentro da casa interior de cada um de nós. Agora que entendemos como essa voz nasce nos cômodos escuros, tem algo muito importante que precisa ser dito. Quando uma voz interna começa a ganhar força, ela não fica apenas dentro do cômodo onde surgiu. Ela começa a circular pela casa inteira. É como se aos poucos ela fosse saindo daquele quarto fechado e tomando espaço nos outros ambientes da vida interior. E o que isso causa na prática? Causa uma sensação muito específica que quase todo mundo aqui já viveu em algum momento. A sensação de que você está dividido dentro de si. É como se existissem duas forças em você. Uma que quer caminhar, crescer e melhorar, abrir janelas e acender luzes. E outra que diz: não adianta, não vai dar certo, não precisa nem tentar. Essa divisão interna é um dos efeitos mais profundos dessa voz que nasce no escuro. Ela começa pequena, mas se a gente não olhar, se a gente não iluminar, ela vai ocupando lugares simbólicos dentro da alma. De repente, você já não sabe mais se está escolhendo algo porque quer ou porque tem medo, se está parando porque é prudente ou porque está sendo puxado para trás, se está repetindo porque acredita que é bom para você ou porque está preso em uma compulsão à repetição. E olha como isso tudo volta para a metáfora. A casa interior deixa de ter um dono claro, deixa de ter uma direção e passa a ser governada por uma voz que não é a sua essência, não é o seu eu verdadeiro, não é a luz, mas um eco nascido da sombra. Essa divisão é o que espiritualmente muitas tradições chamam de coração dividido, e na psicanálise aparece como conflitos internos. Um tipo de guerra invisível entre partes da própria pessoa. É aqui que muita gente começa a dizer frases como: parece que eu mesmo sou meu maior inimigo, tem algo em mim que sabota tudo, eu me sinto lutando comigo o tempo todo. Isso não é loucura, não é fraqueza, não é falta de vontade. Isso é o efeito psicológico e espiritual de uma voz que nasceu na sombra e começou a andar sozinha dentro de cada um de nós. Quando essa voz interna começa a circular pela casa, falando mais alto do que deveria, a sensação que permanece é de divisão, de conflito, de luta interna. E é justamente aqui que entra um dos passos mais importantes dessa aula. Como é que a gente começa a abrir esses cômodos escuros? E eu quero que você perceba uma coisa essencial. Abrir esse espaço não é um ato brusco, não é uma força que a gente impõe, não é uma pressão que alguém de fora exerce. Abrir o cômodo escuro é, antes de tudo, um movimento de consciência. É quando você começa a olhar para dentro e dizer: tem alguma coisa aqui que eu não entendo, mas que eu preciso reconhecer. Perceba, antes de abrir a porta, você precisa admitir que ela existe. A espiritualidade chama isso de trazer para a luz. A psicanálise chama de dar nome ao que estava recalcado. E esse movimento inicial não é sobre resolver, não é sobre curar.
não é sobre transformar nada ainda, é simplesmente sobre olhar. Porque enquanto você não olha, o cômodo fica trancado e a voz continua crescendo. Mas quando você começa a olhar, quando você reconhece, existe algo em mim que age desse jeito e eu não sei explicar, mas estou disposto a ver, uma fresta se abre. E toda casa, qualquer casa, se ilumina pela fresta. Às vezes é só isso que precisa. Uma pequena abertura, um pequeno reconhecimento, uma disposição sincera de não fugir mais de si. Esse é o primeiro passo para abrir o cômodo escuro. E esse passo, por mais simples que pareça, já começa a mudar a atmosfera interna da casa. A voz que acusa já não fala sozinha, você começa a ouvir de outro lugar, de uma parte mais lúcida, mais consciente, mais sua. É assim que o processo começa, não com explicações, mas sim como um simples fresta de luz. Quando o cômodo finalmente começa a ser aberto, algo muito profundo acontece dentro da pessoa. Eu quero que você perceba isso com calma. A luz não entra fazendo barulho, ela não invade, ela não empurra, ela não é violenta. Ela entra revelando. No começo pode até ser desconfortável, porque tudo que estava escondido aparece. As caixas antigas do passado, as lembranças que estavam empilhadas, aquilo que você não queria ver. Mas ao mesmo tempo a luz tem um efeito que nenhuma sombra conseguiria impedir. Ela organiza. A espiritualidade sempre disse isso, onde há luz, há ordem, onde há presença, há clareza, onde há verdade, há libertação. E na psicanálise acontece da mesma forma, com outras palavras. Quando a luz da consciência chega, o inconsciente deixa de ser um inimigo silencioso e passa a ser um espaço de compreensão. Aquilo que te puxava para baixo começa a perder força. Aquela voz que acusava começa a ficar mais distante. E aquele padrão que você repetia sem saber o porquê começa a ganhar nome, sentido e contexto. É como se a casa interior, que antes estava dividida, bagunçada, cheia de portas trancadas, começasse finalmente a se alinhar. Você não vira outra pessoa de um dia para o outro, mas algo dentro de você começa a se realinhar. A guerra interna diminui, a respiração fica mais solta, a caminhada mais consciente. E olha como tudo volta à metáfora. Quando a luz entra em um cômodo, ela não ilumina só aquele espaço, ela muda a atmosfera da casa inteira. E é o começo de um processo, é o início de uma reorganização profunda. É como se Deus, a consciência e a verdade começassem a fazer o que fazem de melhor: colocar as coisas no lugar. E a partir daqui a casa interior já não é mais organizada pela sombra, nem pela voz acusadora. Ela começa a ser guiada pela luz que entrou. Depois de tudo que caminhamos até aqui, eu quero que você volte comigo até aquela imagem simples do começo da aula, a sua casa interior. Agora você já consegue perceber que essa casa não é um conceito abstrato. Ela é uma forma mais concreta de entender o que acontece dentro da nossa alma. Ao longo da vida, alguns cômodos ficam iluminados, outros ficam fechados e alguns a gente tranca sem nem perceber que trancou. Foi nesses espaços escuros que vimos o mal sussurrar, o inconsciente repetir e a tentação seduzir, a voz acusadora nascer e a divisão interna se instalar. Mas foi também ali, nesses mesmos cômodos, que vimos a luz entrar quando decidimos olhar, quando tivemos a coragem de abrir a porta, mesmo que só um pouquinho, e talvez seja esse a grande síntese da aula de hoje. O mal age nos cômodos escuros, mas a luz precisa apenas de uma fresta. Não importa há quanto tempo um espaço interno está fechado, não importa o quanto você evitou olhar para ele, não importa o peso, a confusão ou a repetição que existe ali dentro. A luz só precisa que você abra a porta. Na espiritualidade se chama conversão, na psicanálise se chama elaboração, reconhecimento e simbolização. Nas duas linguagens, o mesmo movimento. A sombra perdendo força e a alma recuperando a sua forma. Cada vez que você ilumina um cômodo interno, você não muda só aquele espaço, você muda a atmosfera da casa inteira. Essa casa que é você fica cada vez mais viva, mais inteira, mais verdadeira, mas capaz de escolher a presença de Deus e de sustentar a própria história. Um forte abraço e fique com Deus.